gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, Belzinha, dá oi aí. Oi, gente! E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como que funciona o processo para você trabalhar na Disney. Então a Bel foi no ano passado e ela trabalhou lá durante 3 meses. E aí ela vai contar um pouquinho pra gente de como que é todo esse processo, qual que é o salário, quanto que gasta pra ir, como que funciona. Então qual que foi o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que você fez quando você definiu que você queria trabalhar na Disney? O primeiro passo que eu fiz foi procurar como é que eu fazia isso. Porque quando eu fui em 2015, eu sabia que eu queria trabalhar lá. Só que eu não fazia ideia de como eu queria fazer isso. Aí eu procurei na internet, descobri que no Brasil é a STB que faz o processo. A STB é uma agência. Isso, a STB é uma agência de intercâmbio. E eles que fazem o processo aqui no Brasil. E aí, enfim, quando eu descobri que a STB fazia esse processo aqui no Brasil, eu catei as informações. Tipo assim, eu não podia na época, porque eu tinha 16 anos. Aí eu descobri que você tem que estar ingressado numa faculdade reconhecida pelo MEC. Você tem que estar a partir do 2º semestre da faculdade, assim que você estiver viajando. É muito específico. Muito. E tem uma idade... E tem que ter mais de 18. Maior de 18. Isso que eu ia perguntar. E aí, enfim, eu juntei todas essas informações. E aí eu fiquei esperando quando eu entrasse na faculdade para eu me aplicar. E geralmente... eles abrem as informações em janeiro. Na verdade, o site está aberto durante todo o ano. Você consegue ver as informações e tudo mais durante todo o ano. Mas em janeiro, fevereiro, março, digamos que pode ser considerada a parte inicial. Assim, se você quiser se inscrever no site da STB nessa parte que tem trabalhar na Disney, que é o Disney Program, você consegue e aí você fica recebendo as informações do seu e-mail. Então, lá para março... abriu a etapa de se aplicar para as palestras. As palestras não tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Brasília, tem em Porto Alegre. Tem que assistir, né? Não tem um jeito de fazer remoto, nada? Não tem. Esse ano até eles cancelaram, né, por conta do coronavírus. Imaginei. E aí essas palestras são presenciais. E é uma coisa de doido, parece uma coisa do Rock in Rio, assim, sabe? Tipo, 5 minutos esgota. E se você não consegue vaga, tenta no ano que vem, assim. É só uma vez que abre pra você se inscrever? Tipo, um dia e pronto? Isso, é um dia. Eles anunciam quando vão abrir as palestras. E aí você vai escolher a sua cidade e a data que você quer. Assim, geralmente São Paulo é muito concorrido. Então, foi a última que eu pensei. E aí, como eu tinha morado em Brasília antes e tenho um amigo lá, eu optei por Brasília, porque, enfim, pensei que podia ser menos disputado do que São Paulo. Sim, além do voo e tal, você pagou pra assistir as palestras ou não? Não, você só se inscreve. Esse processo de palestra é algo que você vai... É mais informativo, então você chega lá, você fica sabendo como é que são os custos, as opções de trabalho lá na Disney, e no dia seguinte dessa palestra que tem a marcação da primeira entrevista. Essa entrevista, ela é feita em trio ou em dupla, e pelo que eu entendo, o critério que a STB faz é um critério de que quem consegue se comunicar bem em inglês, quem não consegue. Porque, enfim, essa parte inicial do processo, ela é algo da STB, tanto que não é da Disney, assim. Eles meio que fazem uma triagem para quem passar realmente para a segunda entrevista, que são recrutadores da Disney em si. E é tranquila essa entrevista? Como que é? Você falou que é em dupla em trio, aí é com pessoas que você não conhece, né? É aleatório. Isso. Você chega lá, é por ordem de chegada, e a entrevista é toda em inglês. Eles fazem perguntas do tipo, por que você está se aplicando nesse programa? Tranquilo, nada muito bicho. Uma coisa bem conversa, exatamente. O pessoal fica nervoso, eu fiquei nervosa, porque eu não sabia o que esperar. Só que era mais uma conversa mesmo, assim. Você se apresentava, falava o que você esperava do programa, quais eram as suas escolhas. Então, eles apresentavam na palestra as opções de trabalho que a gente tinha e a gente falava qual era que
a gente se interessou mais e por quê. E por que, por exemplo, a última opção seria qual e por que você coloca como última opção. E eu acho que, assim, é muito importante você estar tranquila, você saber o que você quer fazer lá, porque não é chegar achando que vai ser, tipo, uma viagem de intercâmbio normal, porque você vai estar trabalhando, querendo ou não. E, cara, acho que ficar calmo para você se comunicar bem também é muito importante. E tá sorrindo, isso é uma coisa que eu fiz muito. Sorrir, e sempre que as pessoas falavam, eu ficava concordando, porque eu acho que, enfim, como você está fazendo uma entrevista com mais de uma pessoa, é importante você prestar atenção também, deixar as outras pessoas falarem, né? Porque não é só sobre você. E qual que é o nível mínimo de inglês que você tem que ter pra ir? Porque, assim, no intercâmbio, pra alguns lugares, eu, por exemplo, não sabia nada de inglês. Eu fui na cara e na coragem, sabia o básico do básico. E lá, você falou que eles procuram pessoas que já saibam se comunicar. O que você acha? O inglês básico já não rola? Então, eles não pedem nenhum tipo de teste, né? Eu sei que tem intercâmbio que pede um testezinho, um exame internacional para você comprovar a sua fluência no inglês. A Disney não faz isso. Eu acho que é mais uma coisa de você saber se comunicar. Assim, se o seu básico você consegue falar com as outras pessoas e dar a instrução, tranquilo, segue aí, sabe? Mas se você você tá nervosa, você esquece uma palavra, talvez isso possa ser um empecilho. Mas assim, desde que você saiba falar com as outras pessoas, tudo bem. Tem que falar e compreender o básico, assim, né? Até pelas entrevistas mesmo, porque você falou, a segunda etapa, aí passou dessa, a segunda etapa já é com a Disney. Eu fiz a minha primeira entrevista em Brasília, né, junto com a palestra. E a segunda é em São Paulo. A segunda entrevista é sempre em São Paulo, porque o escritório da Disney aqui no Brasil é em São Paulo. E aí, enfim, também tem uma diferença dessas entrevistas. Por exemplo, quem entrevista a gente na primeira etapa é o pessoal da STB. Então a gente percebe que as pessoas são brasileiras, como a gente, falam muito bem inglês, mas você percebe que não é um nativo. Tanto que na segunda etapa são recrutadores da Disney. Eles vêm realmente, eles são contratados pela Walt Disney Company e vem recrutar a gente, digamos assim. E você percebe, assim, o nível de... Eles falam mais rápido, sim. A fluência é muito maior, você consegue entender. Eu peguei uma pessoa, eu acabei caindo com um cara que ele falava muito rápido. E às vezes eu ficava nervosa, sendo que eu tava entendendo tudo. Era só uma questão de nervosismo mesmo. A segunda é pior, então? Eu diria que sim. E quanto tempo pra você saber que você passou ou não? A minha entrevista ela foi em abril. Início, meio de julho, eu descobria se eu passei para a próxima etapa ou não. Aí depois você fez a segunda entrevista, descobriu que você passou. E aí, como que foi? Assim, depois como que tem muito mais fases? Ou na segunda você já pode comemorar? Na segunda você já pode comemorar. Quando você passa, né, da primeira para a segunda, já é um choque, porque você escolhe o seu horário que você vai conversar, você escolhe o seu dia, e aí você chega lá no prédio da Disney, já é aquilo tudo. Não é um prédio da Disney, né? É um prédio empresarial e é o escritório da Disney. A entrevista é muito mais voltada para o seu trabalho, assim. Tanto que eu senti que a minha entrevista, ela foi completamente voltada para Attractions, que foi o cargo que eu tive lá dentro. Então, falava muito de segurança e tudo mais. Ele fazia perguntas do tipo se eu gostaria de trabalhar nessa profissão, qual parque eu gosto. E uma conversa também. Ele perguntava coisas, qual é a sua atração favorita, para dar aquela acalmada, porque, enfim, eu acredito que eles entendem que é um processo de nervoso para todo mundo. E, cara, depois de uma semana e meia, a gente descobre se a gente passou ou não. E se a gente passar nessa, já tá certo que você vai. Mas tem esse risco, então, de você cair numa coisa que você não quer. Tipo, eu posso aplicar pra ser que nem você ficava na entrada ou nas atrações e tal. E pode ser que eu vire, sei lá, mini. Tipo, uma coisa assim. Cara, que loucura. Então, você bota lá a sua role checklist, você coloca a ordem de preferência das funções que você quer. Obviamente, assim, é difícil você cair na última, mas pode acontecer.
Eles entendem o seu perfil, né, nessa segunda entrevista e, acredito eu, e alocam você para aquela função. Você acha que, então, se você tivesse que escolher hoje, você escolheria a mesma? Você colocaria em primeiro lugar? Acho que sim. Eu gostei muito de onde eu trabalhei, porque a função que eu trabalhava era park greeter. Eu basicamente ficava na entrada do parque, passando o ingresso das pessoas, que é uma coisa meio mecânica, né? Às vezes, tipo, oi, tudo bom? Ingresso e tal. Vou dizer que se eu caísse em outro parque, eu não seria tão feliz como eu fui no Magic Kingdom, que é o parque da Cinderela. Oh, que maravilhoso! Porque a gente tinha um diferencial que a gente conseguia trabalhar como PAC. PAC é Parade Audience Control. Basicamente, a gente fiscalizava o fluxo de pessoas durante a Parada das Três, que é bem famosa. É a parada principal. E a gente ficava vendo mesmo, assim, organizando as pessoas para que não impeça o fluxo, ou então observando se tem risco de segurança para alguma pessoa durante a parada. E, cara, era incrível que a gente via, tipo, a parada todos os dias. Então, não era algo normal, assim. Os outros parques, eles só ficavam na entrada. E vou dizer que é um pouco cansativo, assim. Às vezes você passa ingresso. Vira uma coisa maçante e cansativa. Mas, de novo, eu amava trabalhar no Magic Kingdom. Eu prefiro, é incrível, porque além de você trabalhar como park greeter, você trabalha como PAC. E, cara, você entra no parque, você conversa com as pessoas que estão lá dentro. E, enfim, é incrível, assim. Eu acho que ser park greeter no Magic é incrível, assim. Só que eu, por exemplo, gostava muito do Animal Kingdom, que é outro parque. E aí eu acabava trabalhando lá também. Então, você recebia uma função, então você recebeu de ficar na entrada do Magic Kingdom, mas você poderia trocar para trabalhar no Animal Kingdom quando você quisesse, ou em algum outro parque. Então, era shift extra que a gente chamava, assim. A gente não podia trocar de parque, mas você podia trabalhar em outros parques. Você pegava uma hora extra. Porque quando a gente recebia o nosso horário, tinha exatamente os horários que a gente ia trabalhar, os dias que a gente ia trabalhar. Geralmente eram 2 dias off, só que eu nunca tinha, porque eu sempre pegava mais shift. E, assim, o seu parque, ele vai ser fixo, assim. Todos os horários que você recebe vão ser naquele parque. E o horário geralmente muda um pouco. Mas se você quer trabalhar em outro, você pode, tanto na plataforma que a gente via vaga de... Não vaga, mas enfim, alguns shifts extras. Você podia pegar eles nos dias que você estava livre, ou você podia trocar com as pessoas, assim, de outros parques. Legal. Você trabalhava quantas horas por dia? Ou variava muito? Como que era, mais ou menos? Você não tinha uma coisa variava um pouco. Eu lembro que semana de Natal, assim, nas 2 semanas finais de dezembro, eu botei na minha cabeça que ia trabalhar loucamente. Então, assim, tinha dias que eu trabalhava 13 horas. Caramba. Bastante, assim, de 8 às 9 da noite. Eu acho que 13 horas foi o máximo que eu trabalhei. E o mínimo, sei lá, 4 horas. Você pegava um shift de PAC, que era durante a parada, e era uma coisa bem rapidinha. Mas, assim, raramente eu fazia isso. Eu fazia, geralmente, 8, 9 horas por dia, a média. Caramba, é bem pesado, então, né? E você tinha tempo de passear, de ir nos brinquedos? Nada, né? Cara, então, isso varia muito de pessoa em pessoa, né? Eu fui uma workaholic, assim. Tanto que a minha coordenadora falava, essa aqui ama trabalhar. Só que tem amigos meus que davam prioridade para os dias off, por exemplo. E eu fiz isso no final do programa. Eu consegui um dia na concorrência, na Universal. E no outro dia eu fui nos parques da Disney. Mas, assim, nada impedia de dar uma voltinha. Porque o que acontece? Quando a gente é cast member, que é o pessoal que trabalha lá, a gente tem um cartão que dá acesso aos parques. Alguns dias a gente tem bloqueio em alguns parques, ou, enfim, lançou uma atração nova, o parque tá muito cheio, eles fecham pra gente. Tinha dias que eu não precisava estar necessariamente em off, mas, sei lá, eu começava o trabalho 5 da tarde e ia até 1 da manhã, por exemplo.
Uhum. Eu acordava cedo, 9 horas, ia pros parques, ia nas atrações que eu queria, e depois eu ia pro trabalho. Ai, que legal. Muito legal mesmo. E aí, como que é? Você ganha por hora o salário? Porque, assim, você ganha o direito a entrar em todos os parques, o salário, né? Você vai falar aí quanto que é. E eles fornecem mais alguma coisa? Tipo comida, transporte, local, né? Pra tu dormir ou não? Então, a gente dormia, a gente tinha nossa estadia nos condomínios voltados para cast members, eram 4. Uhum. Enfim, cada um deles variava de acordo com o preço. E alguns eram mais novos que os outros, por exemplo. E quem pagava era a gente, assim. Semanalmente, a gente pagava em torno de 100 a 200 dólares por estadia nesses condomínios. E, assim, esses condomínios, eles tinham... Era uma casa. Sim. Você tinha quarto, banheiro. Era basicamente uma casa, vários apartamentos que pareciam casinhas. Bem estilo americano mesmo. E você dividia quarto e banheiro, tudo? Uhum. A gente dividia quarto e banheiro. Geralmente, os quartos eram suítes, então cada quarto tinha um banheiro. Mas você não escolhia com quem você cai. Você entra e acaba, enfim, conhecendo pessoas novas. Ou então você entra e não tem ninguém, tem só você. E aí depois você recebe gente. Transporte. A Disney oferece. Nesses condomínios, a gente tem uma rede de transporte enorme, chamava Transdev, eu acho. Uhum. E, cara, ia para todos os lugares, assim, dentro do complexo, né? Esses condomínios eram fora, mas eles eram ligados diretamente por esses ônibus para dentro do complexo. Os únicos pontos fora do complexo da Disney que passava era mais supermercado, tipo Walmart e Publix, e shopping, o Florida Mall. Uhum. E comida, a gente que pagava, né, como eu falei. Eu pelo menos fazia compra do mês. Tem amigo meu que comprava direto comida congelada, mas eu não conseguia. Então eu tinha que comprar comida mesmo pra fazer e levava minha marmita todo dia pro trabalho. Comida na missão. A gente recebia em torno de 11 dólares por hora. E aí, na virada do ano, em janeiro, que foi o único mês que eu trabalhei em 2020, a gente recebia acho que 13 dólares por hora, aumentou um pouquinho. Ah, legal. E assim, tudo dependia de quanto você trabalhava. Eu percebi que se você trabalhasse muito durante uma semana, você acaba sendo descontado muito em taxa. E nem sempre era bom. Às vezes você trabalhar médio, que você é descontado médio, você vai receber o mesmo que você trabalhar muito e ser descontado demais em taxa, sabe? E quanto que era descontado, mais ou menos? Se ganhasse assim. Então, eu até peguei as minhas anotações. Ah, legal. O máximo de taxa que eu recebi de desconto foi 180. Eu paguei 180 dólares de taxa. Nossa, tô chocada. E, enfim, essas taxas que eu falo, elas são tanto taxas do governo como a moradia. Então, as taxas são esses 2 pontos. E o máximo que eu ganhei foi 600 dólares. Foi numa época em que eu trabalhei demais. Uhum. Mas, enfim, eu gostava de trabalhar, essa era a verdade. E aí, enfim, 600 dólares uma semana. Então, se você fizer a conversão... Foi ótimo. Eu achei que você tava falando por mês. Eu falei, caramba, nem é tanto, né? Porque 400 já gastou da moradia. Nossa, arrasou muito. Mas você tinha uma por média semana. De quanto, assim? Uns 400 por semana? Sim, uma média de 400, exatamente. Nossa, então dava pra por aí. Ficar tranquilo, comprar suas coisas, assim. Dava pra também extrapolar, mas, né? Nossa, que e toda quinta a gente recebia. E, cara, às vezes a gente trabalhava tanto, nem gastava, e acabava acumulando. Então, assim, 2 semanas você tinha 700 dólares ali de reserva. Sim. O que era muito, assim. Eu fui com uma listinha de coisas que eu queria comprar. Então, meu iPhone, por exemplo, botei como prioridade. Juntei meu dinheiro, comprei. Inclusive, foi muito legal quando eu comprei, porque, enfim, aqui no Brasil eu não trabalho, né? Então, sim. Eu falei, meu Deus do céu, eu comprei um iPhone à vista, cheguei lá, pá! Seu dinheiro! E, cara, que louco! Muito doido. E, assim, às vezes comprava roupa, às vezes comprava maquiagem. Também tinha a loucura dos parques, porque, querendo ou não, a gente trabalha lá, mas
a gente também é afetado por tudo, a gente sai do brinquedo querendo comprar Deus e o mundo. Mas o bom era que a gente tinha desconto também, além do pagamento, além do transporte, além do acesso aos parques, a gente tinha desconto nas lojas. Cara, então vale a pena trabalhar na Disney, vale muito a pena. Você acha que, assim, o mínimo é 3 meses, ou você pode passar 1 mês, você pode passar 1 ano, ou como que é? Então, esse programa, ele tem a duração de 2 meses e meio, 3. Porque tem gente que chega no mês de novembro, que foi o meu caso. Eu comecei um pouquinho antes. E tinha gente que chegava no início de dezembro. Então, varia de meio mês aí, digamos. E aí, esse programa especificamente é só essa duração e só essa época do ano. A época final do ano. Final e início do ano. Que tem uma quantidade de brasileiro absurda. Então, essa demanda é muito urgente, tanto que a gente falava português bastante lá, por conta dessas pessoas que vinham do Brasil. E depois tem outros 2 programas, o Park Greeter, que não é a mesma coisa que eu fazia, apesar do mesmo nome. Você ajuda muito o grupo de viagem, aqueles grupos tipo legal. CVC, que vai todo mundo enorme, adolescente. Na época de julho. Então, esse segundo programa, ele só faz quem tiver feito esse primeiro, que é o ICP. E você passa junho, julho e agosto lá. São 3 meses também. E o último programa, que só pode fazer quem fez Park Greeter, é Guest Relations, que é o pessoal que, enfim, cuida dos problemas do parque mesmo. Então, qualquer reclamação de guest... Quem cuida é Guest Relations, dá problema no ingresso, Guest Relations. Então, todos os problemas que tem, eles que cuidam. E aí, os brasileiros podem ir. E esse é o único programa que tem duração de 1 ano. E você achou que tinha muita gente de outros países? Ou não? Você ficou mais para os brasileiros mesmo? Muita gente de outros países, assim. É muito legal ver isso, inclusive. Acaba sendo algo que a Disney faz muito, essa rotatividade. Eu acho que acaba sendo fácil para eles, porque, querendo ou não, pra gente pode ser muito, $600 por semana, mas pros americanos, em dólar, não é muito, né? Então, eu acho que essa rotatividade ajuda eles a deixarem uma mão de obra um pouco barata, assim. Eu não diria que é trabalho escravo, como as pessoas falam, mas é uma mão de obra barata, realmente. Sim. E sabe o que eu acho também? Vale muito a pena para quem não tem muito dinheiro guardado para um intercâmbio, né? Porque ele é um intercâmbio barato. Eu tive muita ajuda dos meus pais, né? Então, da minha mãe. Então, acabava que todos os gastos pré-Disney, quem teve foi ela, assim. Sim. Eu diria que foi em torno de 8 mil, contando passagem, visto, passaporte, Uber, que eu fui em São Paulo. Porque, querendo ou não, quando eu ia para essas entrevistas, Brasília, por exemplo, eu tinha gastos de comer, por exemplo, e entra nesse budget aí. São Paulo também, eu fui passear com um amigo que eu tinha feito no processo seletivo. E assim, eu vi gente falando que não cobre, mas eu acho que é o pensamento de você ir sabendo que você está indo para trabalhar, você não está indo para esbanjar, como a gente vai como turista, por exemplo. Sim. Então, eu acredito que se você quiser seguir direitinho um planejamento financeiro, você consegue cobrir uma parte sim, dos gastos que você teve anteriormente, antes de ir para Disney. Mas, assim, se você quer viajar, tanto que a gente ganha um período chamado de Grace Period, a partir do último dia de trabalho, mais um mês, a gente ganha lá dentro dos Estados Unidos. Então, tem muita gente que usa o dinheiro que ganhou na Disney para viajar, e acaba que não cobre realmente. Assim, não tem como abraçar o mundo com as pernas, né? Ou você paga o que você arcou, ou você opta por juntar o dinheiro durante todo o trabalho e depois viajar para o lugar que você quer. Ai, muito legal isso. E você também adquire outras experiências, que eu acho muito importante, né? Por exemplo, eu fiz intercâmbio com 16 anos. E o meu intercâmbio era proibido de trabalhar. Eu até fiz um bico de babá e tal, mas assim, era proibido, né? Se descobrissem, eu voltava pro Brasil. E é muito legal, porque aí você cresce não só morar sozinha e fazer sua comida e lavar sua louça, como você
também trabalhar e tá na Disney, que é tipo, surreal, assim. Quem já foi, teve a oportunidade de ir, sabe que Disney é Disney, né? Não tem igual. Então, cara, eu acho isso surreal. Você recomenda, então, que as pessoas façam, com certeza. Recomendo, com certeza. E, cara, eu acho que é muito o que você falou. E, cara, é um trabalho onde você tá indo, é uma experiência única. Tanto que hoje em dia eu converso com os meus amigos que fizeram um programa comigo e a gente fala, cara, foi um surto coletivo. A gente viveu um sonho ou a gente realmente viveu tudo aquilo, sabe? E, assim, é muito doido porque você tá indo pro intercâmbio, você ganha pra isso também. Você tem os seus gastos, lógico, mas você tá ganhando de uma forma boa, muito boa. Uhum. E, cara, todos os benefícios que te propõe, tipo, a gente estava sempre no parque. Quando na vida eu vou poder ligar para um amigo meu e falar, bora ver os fogos rapidinho e voltar? Depois de comer uma pizza? Nunca mais, sabe? Gente, eu acho que foi isso. Nossa, tiveram uma aula aí de Disney. Tá melhor que a gente essa explicação. Me sigam no Instagram, vou estar dando várias dicas por lá. Sigam a Bel também. Ela tem. Você tem no destaque algumas coisas da Disney? Tem foto? Tenho. Tem muita coisa. Tenho vários stories e podem perguntar se quiserem. Eu amo falar disso e adoro ajudar também. Perfeito. Então é isso. Um beijo e até daqui a pouco.